dando sequência ao seu Evidência de hoje, eu recebo o Felipe Pérez, ele que é gerente da agência Cressol de Ivaiporã. Felipe, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o convite para a gente falar aqui sobre as operações bancárias, essas novidades, essas mudanças no cenário, né? O DOC, que é uma operação tradicional há mais de 4 décadas, vai deixar de existir. Como que é isso, Felipe? O Pix, ele trouxe essa revolução a ponto de outras transações perderem o sentido? Fala pra gente. Boa tarde, Isabela. Boa tarde aos amigos que estão assistindo. Realmente, né? Há 15 anos atrás, quando eu entrei no mercado financeiro, se falasse que não ia ter mais DOC e TED, eu falaria, é uma loucura, né? Isso não vai acontecer. Mas, de fato, o Pix veio, né, bem naquela época da pandemia. Ele está mudando todo o nosso mercado. Hoje, caiu no gosto do povo, né? Todo mundo fala, até minha filhinha de 2 anos está aprendendo a falar sobre o Pix. Olha só, já entende o que é o Pix. Já entende. E, assim, nesse último semestre do ano passado, 2023, as transações por DOC, por exemplo, deram 0,05%, ou seja, foi muito pouco, né? Olha, muito e o Pix, ele traz velocidade, traz segurança, então essa tecnologia DOC-TED está ficando obsoleta, então vai mudar, e mudar para o bem, acredito. Mudar para o bem. O DOC, só para o pessoal entender, é o documento de ordem de crédito, DOC, né? Isso. Que era a forma que era feita as transições, as transições de conta, né? Isso. Que era uma forma que levava um tempo, tinha uma confirmação, né? Perfeito. O exemplo do DOC, ele realmente no passado era usado mais, ele tinha uma compensação. Então ele era muito parecido com um cheque, né? Um cheque você deposita, ele demora uns dias para cair na conta. Compensar. E o que acontecia muito com o DOC? Às vezes você recebia um DOC e tinha que fazer um pagamento. E tinha que esperar, não tinha o que fazer, né? Sabia que ia entrar, né? Ou pior, né? Se tivesse alguma informação errada, demorava para voltar para quem tinha mandado e tinha que fazer tudo de novo. E a TED, a diferença de um pouco? E aí a TED você ganhou essa velocidade. Ela não tinha essa compensação tão lenta, né? Como o DOC. Ela era um pouco mais rápida. Mas a gente sabe, assim, na média, em torno de 20 minutos, mas às vezes demorava 1 hora. Né? Então, assim, ela já ficou bem melhor que o DOC quando ela surgiu. Certo. Foi em 2002, mais ou menos. Porém, ela ainda tinha esse tempo. E o que acontece muito daí? Com a TED tendo popularizado na época, o DOC ele foi limitado o valor dele. Ou seja, o DOC ele ficou ali até o valor de 4.999. Então, quer dizer, já foi um sinal que o DOC estava diminuindo, né? E agora, por fim, veio o Pix, né? Não faz nem 4 anos que temos o Pix. 2020, né? 2020, ali no segundo semestre. É uma coisa que é incrível como no Brasil hoje, até propagandas, músicas, né? Faz um Pix para mim, Faz né? um Pix. Popularizou tanto, né? Que a gente até... tem a impressão de que sempre viveu com o Pix, né? E é uma coisa hiper atual, né? Uma coisa muito nova. Muito atual. E até você falou comigo anteriormente, e eu achei interessante, você comparou a chegada do Pix com a chegada dos caixas eletrônicos. Perfeito. Né? Porque antigamente as pessoas tinham que entrar na agência e esperar para ser atendida, porque a gente sabe que existe uma demanda grande, quanto mais demanda, mais espera, Sim. mais fila. E o caixa eletrônico ele já reduziu muito essa espera e facilitou muito, né? Isso. O caixa eletrônico, quando ele surgiu na época, era uma tecnologia de ponta, né? Assim como um celular é. Uma informação interessante, um celular hoje ele tem a mesma capacidade de processamento de dados que tinha um jato, né, que ia para a Lua, por exemplo, lá na época, nos anos 60. Olha então, o equipamento ele é muito potente. E o caixa eletrônico, quando ele surgiu, era a melhor tecnologia da época, né? Até o pessoal falava, meu Deus, mas como assim saiu dinheiro na hora? Não preciso falar com ninguém. Será que tem alguém ali dentro me entregando dinheiro, né? Dinheiro ali. Quando eu era criança, eu lembro que eu ia com meu pai no banco, eu achava que tinha uma pessoa dentro do caixa eletrônico ali contando dinheiro, né? Na nossa inocência de criança, né? Perfeito. E estou assistindo aí essa revolução com o Pix, que com um clique ali de celular você faz o pagamento, você recebe, enfim. O Pix, eu já faço as perguntas, já chegou pergunta do Josias, chegou pergunta da Stephanie, eu já faço aqui. Deixa eu só concluir esse raciocínio.
O Pix, ele precisa de uma tecnologia, ele precisa de um aplicativo. Perfeito. Como que é isso? A pessoa, para movimentar o Pix, ela tem que estar em alguma instituição financeira, tem que ter uma conta e tem que ter um aplicativo, é isso? Isso, o Pix, assim, é um sistema, né, que foi criado pelo nosso Banco Central, ele que desenvolveu o Pix. Então, as instituições, a partir do seu aplicativo, né, elas acessam o sistema de pagamentos que é o Pix, né? A grande velocidade dele, né, é essa compensação, que até tem que tomar cuidado, né, gente? Vai mandar um Pix, confere o nome antes de apertar o último Enter. Isso, confere se você está mandando para a pessoa Exato. certa. Porque assim... não tem estorno, né? Olha, ele até existe um estorno. Existe? Só que ele, como ele é online, depende de vários fatores para acontecer. Então ele é um pouco mais dificultoso, né? Mas assim, o Pix veio essa tecnologia, ela possibilitou muita coisa legal. Como um exemplo, né? A gente conversava há pouco. Você tem uma transportadora ou você tem um posto de combustível, você está pagando o caminhão que está vindo com o combustível, né? Lá no fornecedor. Quando era uma TED, às vezes demorava 1 hora para aquela pessoa ter a informação que entrou o dinheiro e pode liberar, né, a carga. Hoje com o Pix não, ele é online. Bem né? rapidinho já consegue Bem rapidinho. resolver a vida então, da pessoa. Muito bom, assim, tá economizando custo para o comércio, né? Porque quando um comerciante faz uma venda no débito, no cartão, tem uma taxa, né? E a Cressol, enquanto instituição, por exemplo, a gente não cobra nada do comerciante. Então, se você pagar ele por Pix, o dinheiro cai na hora para ele, é bom para o comércio, né? Ajuda todo mundo daí, né? Que legal. Olha, isso vai ter a ver até com o que a gente está sendo perguntado. A Stephanie, ela perguntou assim, pergunta para o Felipe se ele considera o Pix seguro. Stephanie, eu considero o Pix seguro, tá? Porque o Pix, você tem como fazer todas as confirmações antes de finalizar a transação. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente vê muitas campanhas, né, das instituições, inclusive da Cressol, é o seguinte... o fraudador, ele vai tentar te enganar e eles são profissionais nisso. Então, criativos, inclusive. Criativos. Então, o que acontece na prática? Quando eu desconfio de alguma coisa, eu tô indo com o pé atrás, como a gente fala, né? Se essa pessoa consegue me enganar um pouco, ela faz, eu não tenho esse receio. E aí, na confiança, eu acabo fazendo a transação errada. Olha, então, assim, que perigo. Daí tem que ficar de olho naquela questão de para quem você está mandando para quem você está mandando. Estou comprando o equipamento do Felipe. Eu vou pagar ele, então a conta tem que ser do Felipe. Se a conta for no nome da Isabela, no mínimo não vai bater. Uma coisa tem estranha. Alguma coisa errada aí. E eu associo também esse tipo de coisa, igual a nossa casa. A nossa casa, ela tem uma chave. Então, se eu não tiver a chave da porta da casa da Isabela, eu não entro lá. Exato. Agora, se ela me entregar a chave na minha mão, e eu tô agindo de má fé, aí eu vou acabar talvez lesando ela. Então, tem um comparativo. Tem que tomar cuidado, né? Eu acho que a gente não faça as coisas muito no calor da emoção, né? Porque às vezes você recebe uma mensagem do WhatsApp dizendo que é um familiar que precisa de dinheiro, que precisa do Pix naquela hora, te pressionando. Liga primeiro para o familiar, confira, porque a gente que trabalha com boletim de ocorrência de polícia, todo dia checando para dar as notícias, a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam da tecnologia Pix, que é segura, mas para enganar o usuário, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. O Josias, ele perguntou aqui se existe a possibilidade, se você acha que vai acontecer do Pix ser taxado. Olha, Josias, hoje, algumas instituições, elas já taxam o Pix para empresas, tá? Para pessoa física, a maioria não está taxando. Pessoa jurídica, sim. Pessoa jurídica. Então, assim, o que eu falo para você? O mercado, de certa forma, ele também se regula. Então, um exemplo prático. Na Cressol, se você tiver uma empresa, Josias, eu não cobro essa tarifa do Pix. Se a instituição que você está trabalhando não for a Cressol e está te cobrando, muito provavelmente você vai querer vir abrir uma conta comigo. Certo. Aí esse concorrente acabar sofrendo muito com isso, ou ele vai ter que mudar a estratégia, ou vai começar a perder muitos cooperados, ou se for banco, clientes, né? Então, Josias, eu acho assim, hoje você tem boas opções que não estão cobrando, Cressol com certeza é uma ótima opção, então você tem que pesquisar um pouco, né, nesse sentido, e achar um parceiro ali que às vezes não está te cobrando aí. Achar, né, a opção melhor para você, Perfeito. né? Falando na Cressol, a gente sabe que agora a agência está com uma estrutura muito boa para atender os cooperados, né? Como que funciona o aplicativo da Cressol? A parte, o que dá para a pessoa fazer? Vamos pegar assim, uma linguagem bem popular com o aplicativo. Olha, dá para fazer quase tudo, né, Isabela? Só não frita ovo, né? Ainda.
O aplicativo, no fim das contas, hoje, o que ele é um aplicativo? Ele é uma instituição financeira no teu bolso. Né? Então, eu estou aqui com a Isabela, de repente eu vou comprar o carro dela, vou fazer o pagamento, faço aqui agora. Quero fazer uma conferência, quero fazer uma contratação do empréstimo, né? Porque antigamente tinha que imprimir aquele monte de folha. Meu Deus, como era burocrático, né? E outra questão, né? Hoje, quando você tem um aprovado no celular, se faz sentido para você contratar, às vezes é uma coisa que você não quer ficar explicando para o outro. Por quê? É uma coisa tua. É uma coisa que você está precisando naquele momento. Exato. Né? Até você explicar. Então, o aplicativo, além de tudo, ele dá essa autonomia para o usuário, né? Lembrando, ele dá toda essa autonomia, todas essas condições, mas a gente ainda tem uma parcela da população que gosta de ir na instituição, quer ir lá tomar um café conosco, ler um jornal, gosta de sacar o dinheiro ali, ó, na mão. É isso que eu ia falar, né? Tem o público que gosta do online, Perfeito. Tem o público que gosta do pessoal, do humano. E ali tem para os dois tipos de associados. Esse é o nosso foco. A gente quer atender você da forma que você quer. Então, eu não quero aplicativo. Existe esse perfil, tá? Existe. E esse perfil é muito bem-vindo também na Cressol. Agora, eu quero ter o aplicativo, gosto de ter essa autonomia, para mim é fácil no dia a dia. Usa o nosso aplicativo que vai funcionar legal também. Olha que legal, muito interessante. Chegou mais 2 perguntas aqui. Existe limite de Pix por dia? Chegou a pergunta do Joãozinho Freitas. Joãozinho Freitas, existem limites, tá? Inclusive, existe um limite para a parte do dia e outro limite para a parte da noite. Mas assim, até com essa mudança, como a TED costumava ter um limite um pouco maior que o Pix, é possível as instituições personalizarem o seu limite, João. A única questão é assim, né? Nossa região ainda é privilegiada, né? Não temos tantos golpes, assaltos, essas coisas como cidades grandes têm. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tenho que fazer uma transação, uma transferência que é fora do meu padrão. Um exemplo, estou comprando um carro, é só hoje que eu preciso fazer essa transação. Vá na instituição, aumenta o limite para aquela transação, depois que você fizer ela, deixa o limite normal, que aí você vai até evitar outros riscos, né? Olha que interessante. Aí chegou uma pergunta, eu achei interessante. Não é sobre Pix, mas tem a ver também, né? Não vai fugir tanto, tá? É a Eunice, ela perguntou assim, na minha época usávamos muito cheque. O Pix também está substituindo o cheque? Existe ainda muitos que usam cheque? Ela quer saber assim, se tem essa questão do cheque ainda está sendo muito procurada. Eunice, né? Eunice, o cheque é uma questão muito interessante. Por quê? Na verdade, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas a gente melhora as coisas, né? A gente criou o cheque. Dá um jeitinho. Isso, o cheque predatado, né? E ele existe e muita gente usa, principalmente em cidades como a nossa, né? Que é mais no interior. Então, assim, o Pix ele está substituindo muito a questão do cheque, aquela coisa realmente para debitar na hora. Assim, você prestou um serviço para mim, eu estou te pagando, em vez de você ir lá descontar o cheque na instituição, na Cressol, eu faço o Pix, já te paguei, o comprovante está na tua mão. Agora, existe uma grande parcela na nossa região ainda que usa o cheque. Cheque predatado. Isso, muita questão assim de compra de gado ainda, muito negócio no cheque, né? Oficinas, enfim. Então existe esse público ainda, então o cheque, o pessoal sempre quer matar o cheque, né, Isabela? Não é Eunice, né? Mas o pessoal sempre fala, o cheque vai acabar. Olha... a internet mesmo. Mas o cheque não. O cheque é uma maneira que ainda está sendo até bem utilizada. Não tanto que nem o Pix, os números do Pix. No primeiro semestre do ano passado, teve 125 milhões de transações de cheque, né, no Brasil. O Pix foi 17,6 bilhões. Ou seja, é muito mais. Mas ainda existe o cheque. Eu tenho uma ordenzinha aqui que eu peguei no Banco Central, mas é de 2022. Mas só para a gente ver. Primeiro lugar, Pix em transações. Olha só. Segundo, cartão de crédito. Olha aí. Terceiro, débito. O quarto, boleto. Depois veio a TED. Depois o cheque. Por último, o DOC. Isso é muito legal falar também, tá, Isabela? Porque é o seguinte... deixando de existir a partir de 29 de fevereiro a DOC e a TED. Mas ainda funciona o cartão no débito, o cartão no crédito, existe o pagamento do boleto, existe o Pix agora com o principal, que realmente os números dele são muito maior, mas assim, existe o cheque, então assim, existem N formas, mesmo tirando a DOC / a TED. O que estava acontecendo é o seguinte, caiu no desuso, o brasileiro gostou do Pix,
E aí chega um ponto que não faz sentido você ter toda uma tecnologia para manter a DOC até se nós mesmos estamos mostrando que não queremos mais usar. Então, quem está com saudade da DOC aí e quer usar pela última vez, tem até que dia para usar. Perfeito. Ó, quero me despedir do DOC, Quero me despedir da TED. Dia 29 de fevereiro é a data limite, tá? Para você emitir esse tipo de transação. Mas a verdade é assim, né? Hoje até com WhatsApp, celular, o mundo está muito rápido. E essa questão da DOC e da TED, elas acabaram ficando para trás mesmo. Né? Exatamente. Muito bem esclarecido, Felipe. Antes da gente concluir, encerrar sua participação, as novidades Cressol aí para 2024. Pessoal, então a Cressol, né, fechou um ano maravilhoso, 2023, viemos aqui para Ivaiporã, viemos não, estamos há 21 anos aqui, mas com uma agência nova, moderna. A mudança da agência, né? A mudança da agência. Vamos reformar o prédio onde era o centro administrativo, lá vai ter mais um ponto de atendimento. Começamos a obra para Jardim Alegre, então o pessoal de Jardim Alegrense, conte com a Cressol aí. E uma coisa que muda ano, passa ano, vai ser sempre a mesma, né? A Cressol está junto com vocês, independente da situação, para a gente achar uma forma de fazer as coisas acontecerem e melhorar a vida do nosso associado e a nossa comunidade, tá? Então, contem conosco em 2024, passa na agência para tomar um café, tomar uma água, mas o café é especial, né? O café é da nossa terra, né? A gente gosta de café aqui. E o nosso lá é a marca registrada da Cressol. Coisa boa da Cressol. Isso, então conte conosco aí, usa o nosso aplicativo, esquece um pouquinho agora, né, galera, a TED e a DOC, tem o Pix, e contem muito com a Cressol, que a gente está aí pelo cooperado e pela comunidade, então vem junto. Muito legal, muito boa a participação, nós agradecemos muito, Obrigado. Esclareceu muitas dúvidas do público, inclusive minha também, que Deus continue abençoando, capacitando, Felipe.